bom. Legal, valeu. Muito bom vocês estarem aqui. Bem-vindos ao Nova Talk. Mais uma vez, mais um programa. Esse programa que está sendo muito gostoso de fazer, muito legal. E é muito bom ter cada um de vocês aqui presentes. E a gente quer agradecer em especial o pessoal que está assistindo pela televisão, que está assistindo pela internet, que está prestigiando a gente, que está se divertindo, que está se informando, conhecendo melhor os nossos convidados aqui. Cada programa parece que vai melhorando. E eu acho muito bom a gente ter a presença de vocês aqui, prestigiando, participando. Muito legal. O nosso convidado dessa noite é uma pessoa muito especial, claro, como todos os convidados têm sido. Mas o nosso convidado hoje é um jogador de futebol, já jogou pelo Flamengo, já jogou pelo Palmeiras, já jogou pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, e eu não sei por que não jogou pelo Fluminense. É uma coisa, é uma falha no currículo da pessoa, mas o que se há de fazer? Já foi tetracampeão pela seleção brasileira, e a gente vai receber, para entrevistar aqui hoje, o Zinho. Obrigado, cara. Fica à vontade. Zinho, antes de mais nada, deixa eu te dizer que é um prazer enorme receber você aqui, te agradecer muito por aceitar o convite. É um privilégio muito grande estar aqui diante de um tetracampeão mundial. Não é mole, não é para qualquer um, né? Não tem muitos espalhados por aí. Verdade. Né? E, na verdade, a gente quer conhecer um pouquinho mais da tua carreira, quer conhecer um pouquinho mais do Zinho, pai de família, marido, homem de Deus. Alguém me contou, botaram aqui na minha ficha aqui, uma coisa muito curiosa de quando você ainda era criança. Quer dizer, você não estava nem pensando em jogar futebol, mas a tua mãe já te colocou... Profetizou de você como jogador de seleção. Conta pra gente como é que foi essa história aí. É bem legal, né? Relembrar isso aí. Bom, boa noite. Um prazer muito grande estar aqui também. Obrigado, pastor, pelo convite. É a primeira vez que eu venho aqui, né? Você ainda não tinha vindo aqui em um culto na Nova? E eu sou vizinho, rapaz. Pecado mortal. Moro aqui perto, pecado mortal. É porque a minha igreja é lá em Nova Iguaçu, né? Eu não posso abandonar a Baixada, né, galera? Nova Iguaçu está aqui e tal. Então, eu sou membro da Igreja Batista Memorial lá em Nova Iguaçu. Meu pastor Laerte França. Sou pai de 3 bênçãos, né? A Thalia, Esther e Heitor, e sou casado há 24 anos com a Simone. Uhum. E essa história aí, né, começou bem antes, né? Foi com 3 anos de idade, na Copa de 70. Não sei se tem alguém aqui que assistiu a Copa de 70, né? Nem parece, pastor, tá bonitão. Mas foi nessa época, porque eu estava em Petrópolis com a minha família, né? Um tio meu, o mais riquinho da família, né? Ele tinha uma casa lá em Petrópolis e a gente foi para lá, né? Bom, eu fui levado, né? Porque eu nem... Sim. E o Brasil campeão do mundo, os meus primos saíram para comemorar. E eu, claro, criancinha ali, bagunceiro, ninguém me viu indo atrás deles. E muito menos eles, né? Aquela festa na rua, e eu me perdi. E aí, quando eles voltaram, o pessoal perguntou, não foi com a gente não, isso, aquilo. Depois, né, essa história foi contada, porque eu era muito criança, mas nessa época, a minha mãe diz, né, e a família diz que a minha mãe era católica nessa época, e ela ficava rezando, pedindo para me aparecer, e agarrada com o sapatinho meu que ficou em casa. E justamente foi o do pé esquerdo. Uhum. Porque eu sou canhoto, né, no futebol. A direitinha era só para... Eu vou tocar a bola. Só para dar um ajuste na esquerda. E a minha mãe ficava, o meu filho tem que aparecer, abençoa, protege. Se ele aparecer um dia, ele ainda vai ser jogador de futebol. Esse pezinho esquerdo aqui ainda vai dar muita alegria. Aquela coisa de mãe, né, da fé. E não foi claro por causa disso, né? Deus já tinha um plano para a minha vida. Mas todo mundo, né, a família toda conta essa história quando eu comecei a engatear no futebol,
que foi alguns anos depois, né? Porque isso foi em 70, eu tinha 3 anos, mas aos 11 anos eu iniciei a minha carreira, né? Bem novinho no Flamengo, né? Com 11 anos você foi fazer o quê? Escolinha? Fui fazer um teste. Na verdade, eu jogava num clube em Nova Iguaçu, que não era um clube, é Deus tremendo, né? Porque uma americana, não sei o que ela foi fazer em Nova Iguaçu. Cara, ela saiu dos Estados Unidos e foi para Nova Iguaçu. É mais fácil sair de Nova Iguaçu para os Estados Unidos, né? Todo mundo Normalmente, quer isso, né, cara? O caminho é esse, né? Não é o inverso. E ela foi para lá, montou um curso de inglês, só que ela, apaixonada pelo Brasil e aquela pessoa que queria ajudar, Missy Reitman. E ela montou esse curso de inglês e ela, apaixonada pelo futebol, montou um time. Eu tenho essa camisa até hoje, eu tinha que ter trago para cá. Né? Poxa, eu guardei essa camisa, foi o primeiro clubezinho que eu joguei em Nova Iguaçu e esse clube... Esse timinho, né? Esse time do curso de inglês da Missy Reitman, que rodava a Baixada jogando. Um rapaz que trabalhava no Correio, o professor Paulo César, que é meu irmão, meu amigo até hoje, ele andando de bicicleta me viu jogando numa pracinha, como todo garoto ama jogar futebol, né? Sonha com futebol, apaixonado por futebol, e ele me viu jogando no campinho lá da Baixada, lá de Nova Iguaçu. E a minha brincadeira era essa, né? Meu pai era motorista de caminhão, minha mãe dona de casa. Né? A alegria da Baixada é jogar bola, é soltar pipa. E eu, como toda criança da época, fazia isso também. E ele me viu jogando e me chamou para jogar nesse time. Só que eu olhei pro cara, né? 10 aninhos para 11 anos, eu falei, não conheço o cara, nada. Mas, por coincidência, ele conhecia meus primos mais velhos. E foi na minha casa e pediu pro meu pai e pra minha mãe para me jogar nesse time. E esse time, ele marcou um jogo contra o Flamengo. Depois a gente jogar bastante, jogar. Estava mais ou menos, aí, dá para a gente encarar. Mas, na verdade, o projeto dele era que o treinador, assistindo esse jogo e vendo a gente jogar... Visse alguns talentos isso, dali ele, esse serve, esse não serve, vamos levar lá, vamos fazer um teste. Foi o que aconteceu. Nesse jogo foi no 21º Batalhão do Exército de São Cristóvão. Não saiu da minha mente isso. Eu lembro que a gente chegou de Kombi, né? O time todo na Kombi, imagina, né? Todo mundo apertadinho, aí chegou os moleques do Flamengo, tudo bonitinho no ônibus. Falei, cara, um dia eu também vou chegar ali. Né? Aquela coisa já garoto, mas com um sonho na minha cabeça. E a gente ganhou de 3-0 esse jogo, eu fiz um gol e o professor Vocês Carlinhos... ganharam de 3-0? Ganhamos de 3-0, não sei como, né? Mas ganhamos. É Deus. Você fez algum gol, não? Fiz um gol. E eu nunca fui artilheiro, né? Mas fiz um gol e eu jogava direitinho já. Jogava direitinho, aí o professor Carlinhos, o mestre Carlinhos, nos deixou há algum tempo atrás e ele foi o grande treinador da minha carreira, porque ele me viu, juntamente com o professor Paulo César no ouvido, que ele joga assim, esse joga assim, joga assado. E aí eu fui convidado para ir para o Flamengo para fazer teste. Aí teste, fiquei mais de um mês ali. A famosa peneira. Isso, a famosa peneira. Mudou muito, né, hoje. Agora, ali eu fui aprovado, e aprovado eu fui federado, aí veio os papéis para meus pais assinarem, naquela época era assim, não tinha empresário, essas coisas, né? Eram os pais ali autorizando e tudo, e aí eu ganhei o primeiro uniforme, aquele uniforme, que eu falei, um dia eu vou chegar lá. Eu ganhei aquele uniforme, né, aquela alegria, mas naquela época a gente trazia para casa, para lavar em casa. Sim. Aí a dona Litinha, minha mãe, que tinha que lavar, aquela que profetizou lá, né, que um dia ia ser jogador. Aí eu comecei a minha trajetória ali, com 11 anos, aí fui pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, juniores, que hoje é o sub-20, sub-17, sub-15. Agora o linguajar mais é esse. Mas na minha época era isso, né? E aí... Até você chegar no time profissional. Até eu chegar no profissional, que foi em 86. Você começou Faz tempo também, né, gente? Quer dizer, você começou... Fazer 50. Você começou com 11 anos no Flamengo e foi até profissional sempre jogando no Flamengo. Toda a base, a preparação, aquela coisa toda. Eu saía de Nova Iguaçu e ia para Gávea todo dia. Pegava ali... Tentei pegar trem, mas eu era muito pequenininho, né? Entrei naquele trem Japeri, rapaz, não é mole não. Alguém já conhece trem? Meu Deus do céu. Pastor... Quando eu entrei, eu não precisava segurar nada, porque eu era pequenininho, né? Mas todo mundo me espremia. Na época, assim, eu fui um dos primeiros... Dos jogadores que foram escolhidos naquele jogo, foram 5 jogadores. Mas 2 já caíram logo no primeiro teste, por causa de idade. 3 continuaram indo comigo, mas um morava em Nilópolis.
Só mais mais dois que moravam em Nova Iguaçu. Então a gente ia junto ali. E o Flamengo contratou o professor Paulo César. Contratou ele para ele ser um olheiro oficial do Flamengo lá em Nova Iguaçu. Foi bom para ele, graças a Deus que ele, né? Mas aí ele começou a trabalhar, não podia me levar. E eu tinha 2 amigos, que são meus parceiros até hoje, o Carlinhos e o Reginaldo, eram mais velhos. Meu pai dava uma graninha para eles, né? Para um ônibus. E aí eles me acompanhavam, eles iam para o treino comigo. Passou o tempo, o Falafino, que é o apelido do professor Paulo César, ele começou a levar outros jogadores da Baixada, pelo núcleo que o Flamengo montou lá, e aí era uma tropa, né? Aí era mais fácil. Aí minha mãe, né? Porque mãe, né? Fica preocupada. Botar um filho no meu trem. pai paraibão falava, deixa ele ir, pô, tem que aprender a ser homem. Mas a minha mãe, meu filhinho, não deixa ele dormir. Pô, eu vejo meu filho, eu tenho um filho hoje, o Heitor, de 12 anos, cara, eu não deixava meu filho sair de Nova Iguaçu. 12 anos. Mas também mudou muito, né, Zinho? Mudou, a cidade mudou. Mas olha, vou te falar. Coisa toda mudou minha mãe demais. tinha razão de ficar preocupada demais. Mas aí uma tropa, né, todo mundo ia junto, aí aquela farra, né, comecei a ir. Mas foi bom, foi um aprendizado para minha vida, né? Assim, foi uma escola isso. E até a tua primeira convocação de seleção, você jogou sempre no Flamengo ou você chegou a ser Eu só contratado? joguei no Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Eu joguei em poucos times na minha carreira toda. Eu li aqui, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, fora o que você jogou fora do Brasil, que aí é outra história. Tem um clube aqui que eu joguei, né, que é meu clube, eu sou sócio fundador, o Nova Iguaçu Futebol Clube, que é da minha cidade, né, é o meu filhinho, então eu ajudei a fundar o clube, eu joguei lá uma temporada, mas já encerrando a minha carreira, para tentar ajudar o Nova Iguaçu. O bom filho, a casa retorna, como é que fala? É assim, né? A casa torna. Então... Foi um projeto que a gente fez na Baixada, de sair da Baixada para ser campeão do mundo pela seleção e voltei para a Baixada para ajudar o Nova Iguaçu e a primeira divisão. Foi muito legal, né, esse projeto, deu certo, né, que a gente subiu, nós fomos campeões. Eu tenho esse título também na minha carreira. Foram 29 títulos, né, na minha carreira. 29 títulos? São 30 porque o maior de todos não foi como jogador, né? Foi de ser filho de Deus, né? Esse foi o maior título da minha vida, que foi quando eu me batizei, me converti mesmo, firmei com Jesus, e aí eu ganhei o título da vida, que é ser filho de Deus. Quem tem um filho, tem a vida. É isso aí. Quem não tem um filho, não tem a vida. Né? A gente já vai chegar lá. Mas deixa eu saber um pouquinho mais, a tua primeira convocação, com que idade você estava? 20 para 21 anos. Como é que é ser convocado para a seleção? Sabe onde que eu estava? Não estava em Nova Iguaçu. Estava na Paraíba. O meu pai é paraibano e eu não conhecia minha família por parte de pai. Eu só tinha ido na Bahia. É uma mistura, né? Minha mãe é baiana, meu pai é paraibano, se conheceram em Nova Iguaçu. Caramba, que coisa, né? Foram se conhecer lá, casaram e eu nasci lá em Nova Iguaçu. Mas o meu pai é paraibano. E eu fui passar as férias lá. Foi em 89. 89. Eu já estava no profissional do Flamengo, claro. Engateando ainda, né? Eu tinha 2 anos de profissional mesmo, que eu subi em 86, mas joguei o ano todo como amador. Podia jogar, não tinha contrato profissional o jogador. A gente era meio escravo, né, nos clubes. E aí em 87 eu fiz o meu primeiro contrato profissional. Fui campeão da Copa União, Campeonato Brasileiro. E em 89 foi a minha primeira convocação e eu estava de férias na Paraíba. Foi uma festa. Você estava esperando mais ou menos ou foi uma surpresa? Claro que você sonha, né? Você sonha em ser um jogador, você sonha em chegar ao profissional. Aquela coisa da paixão que você tem pelo futebol. E claro que você começa a ser titular do time que você está jogando, você vê seleção, é o sonho, vestir a camisa da seleção, amarelinha, aquele sonho de criança. Eu tinha esse sonho, mas não sabia se ia ser ali, porque eu era garotinha ainda, né? 20 para 21 anos, iniciando a carreira, 2 anos de profissional. Sim, tinha muita gente boa na minha frente, né? Muitos jogadores já consagrados, jogadores... Né? O jogador não saía tão rápido do Brasil. Né? Tinha a regra dos 3 estrangeiros em cada time, não tinha comunidade europeia, né? Que hoje
eles lá não são considerados, né, estrangeiros. O italiano joga na Alemanha, o da Alemanha joga na Espanha. Naquela época, só 3. Então, era difícil sair, ser vendido. E a regra também, o clube tinha um poder maior sobre o atleta. Então, será? Mas ficava, né? Convocação. Mas nessa eu não estava nem vendo. Olha só. De férias, na Paraíba, lá, João Pessoa. Nessa época eu não estava nem em João Pessoa, eu estava em Sapé, que era a terra de uns tios, que é a terra do abacaxi, lá na Paraíba. E eu estava lá comendo abacaxi pra caramba. E aí, daqui a pouco, os tios... você foi convocado. Eu falei, fui convocado? Estão de gozação comigo. E só sei que quando eu cheguei na rua do meu tio, foi um foguetório. O povo já estava te esperando lá? Esperando, meu pai, aquela alegria, né? Aquela felicidade, uma festa total, né? Minha mãe estava junto, né? Claro. Então foi um sonho, né? Uma alegria, uma festa. Eu não estava em Nova Iguaçu, que seria legal também. Também seria outra festa, que até maior, talvez. Seria demais, mas foi assim, a primeira vez assim, né, cara? Foi sensacional, foi incrível. Agora me diz uma coisa, você começou no Flamengo, fez essa carreira toda, mas você foi para o Flamengo por uma opção, aqui vai ser o melhor, ou você tinha já alguma coisa com o Flamengo? Você não é era nem flamenguista. Flamengo, eu não era nem Flamengo. Não, você não era? Você vai ficar feliz agora. Você não era porque continua sendo. Você vai ficar feliz agora. Então... Eu era Fluminense. Aleluia! Viu? Eu esteja falando, já não jogou no Fluminense. Mas eu era Fluminense, porque o meu pai, como eu falei, motorista de caminhão, meu pai era um vascaíno que não ia para jogo, né? Então não me levava. A minha mãe, dona de casa. Então eu tinha um tio, um solteirão da família, que ia para tudo que era jogo e ele era Fluminense. Então eu só ia para o Maracanã assistir jogo do Fluminense. Então, time bom do Fluminense, Rivelino, aquela máquina, isso. Olha como é que o Fluminense fica. Não, ali todo mundo daquele time foi da seleção. Era um timaço. Eu tinha pôster no meu quarto e tal. Eu era tricolor mesmo, assim, ia pro Maracanã. Só que tem uns amigos aí, né, da célula da minha filha, tem um ali que tá rindo pra caramba, né? Que é tricolor, o Bush, ele é tricolor. Cadê o tricolor? Olha lá. Gente boa, cara, olha lá. A minha filha tá aqui, a minha filha do meio tá aqui, a Esther. Oi, Esther, tudo bom? Com a turma dela, ela é líder de célula, né? E aí tá com essa turma toda aí que são da igreja Atitude, Batista Atitude, e eles vieram aqui prestigiar o tio e o papai. Legal, vocês são muito bem-vindos. Mas foi assim, aí eu só ia ver jogo do Fluminense. Então não foi aquela coisa, eu fui pro Flamengo porque eu gostava só do Flamengo. Porque eu poderia ter ido pro Vasco, porque eu jogava lá também futebol de salão e teve um jogo contra o Vasco, eu fui muito bem, o pessoal do Vasco me chamou. Só que no dia que eu tinha que ir pro Vasco era casamento de uma prima. O meu pai não me levou. A culpa é do meu pai, tá? Olha só. Não comecei no Vasco. O teu pai não ficou assim meio chateado de você, em vez de ir pro Vasco, pro Flamengo? Ele não era apaixonado, assim, por futebol, aquela coisa. Então, não teve muito isso. Inclusive, que ele não me levou para fazer o teste no Vasco. Apareceu essa oportunidade de jogar contra o Flamengo e foi uma bênção. Foi muito bom, porque o Flamengo tem um histórico muito bom de formar jogadores, né? Tinha uma base, uma categoria de base muito boa, profissionais maravilhosos, como eu citei aqui, o professor Carlinhos, né? Mas eu tive treinadores na escola, o Silva Batuta, que foi um grande jogador do Flamengo, o Dida, que foi um grande jogador, todos foram meus treinadores. Então eu tive uma escola muito boa. Foi muito bom, o Flamengo me ajudou também a me formar não só como jogador, mas como homem. Eu tive a minha formação dentro da minha casa, os meus pais, com toda a simplicidade que tinha, me ensinaram, me educaram, mas o futebol me ajudou muito. Sim. Me ajudou muito mesmo, por isso que eu até falo para as mães, para os pais, colocar mesmo, jogar. Não é se vai ser jogador, se não vai ser, mas o esporte... O esporte, de uma forma geral, é muito legal para a formação, né? Porque ensina a disciplina, a convivência, o respeito, né? De jogar em equipe, né? Você saber lidar com a equipe, formar novas amizades. Eu acho que é uma fonte muito preciosa de formação de caráter e tal. Eu acho muito legal. Mas você continua hoje ligado com o futebol? Sim. Mas jogando
Não dá mais não, vou fazer 50. Não, vai fazer 50, mas... Eu brinco futebol, não gosto de brincar muito não, porque eu sou muito competitivo. Não, né? a gente até estava falando antes do programa começar, que a gente só tudo rindo ali. Não é só você não. Ó, aquele ali é competitivo pra caramba também. Nosso não tem jeito, eu não consigo brincar. O pessoal às vezes tem essa coisa porque você joga num certo nível, né? E aí depois na brincadeira você a gente quer ganhar. Pensa que o pessoal que está ali na brincadeira está naquele mesmo nível. E é outra coisa, é brincadeira. Eu vou jogar tênis, vou correr, né? Que aí... Mas dizem que quem já foi rei não perde a majestade. E você foi um cracaço, tanto é que foi parar na seleção e foi campeão mundial, foi tetracampeão. Então, a minha assistente de palco, a Samara... Samara, para quem não sabe, é filha do pastor Bené. Né? Pastor Bené. E ela está aqui de assistente de palco. Eu botei ela de assistente de palco. Aliás, ela é uma assistente geral, ela faz de tudo. Ela traduz do inglês para o português, do português para o inglês, faz assistente de palco, ela lidera, canta. Salve de palmas. Enfim. É um talento. Eu trouxe uma bola, porque eu não jogo nada. Eu sou péssimo. Eu nem acompanho muito futebol, porque eu sou muito ruim de bola. Então não dá nem pra gente fazer uma dupla aqui. Não. Eu tenho um tio que ele chegou a ser profissional, ele jogou no Vasco, ele já faleceu. E na minha casa, eu morava num apartamento no Tijuca, o quintal do meu apartamento, por incrível que pareça, era um apartamento que tinha um quintal do tamanho de um campo de futebol, e era gramado. Todo mundo no meu prédio vinha jogar no meu quintal. E eu só jogava porque eu era o dono da casa, dono da bola, e botava para jogar. E a minha mãe ficava chateada, porque o meu tio, ele dizia na cara dela, mas uma vez isso é muito ruim. Mas é muito ruim. E eu nunca fiquei chateado com isso, porque eu reconhecia que eu era muito ruim. Minha praia era outra coisa. Então, para mim é dona bola. Para você, é você, tu, é intimidade. Deu muita alegria. Você, isso aqui fez a tua fama, mas né? O quê? A gente fazia você tem que fazer umas embaixadinhas aí que o pessoal tem que conferir se você sabe fazer embaixadinha. Tá, vamos lá. Cara, que isso? O cara quase caiu e a bola não foi pro chão. Pra gente equilibrar. Agora sim. O sapato tá grande, né? Que isso, cara? Gente, não tô acreditando. Não para, não? Só com a canhotinha. Que isso, cara? Não vai pro pé, deixa só na coxa. Lembra do futebol? Só na coxa. Na coxa é mais fácil. Foi pra ela, então fazendo embaixadinha aí, ó. Mas, pode ficar a bola não de presente, mas pelo menos por enquanto. Ou se quiser, pode jogar ela com a Samara de volta. Quando você deu a bola, eu olhei logo pro tênis, porque assim, sempre quando a gente vai num programa assim, que não é o habitat nosso, né, do futebol, aí tem que ir com um tênis mais apertadinho, preparado, que vai ter alguma coisa. Aí eu já vai esperando. Eu olhei assim, quem mandou vir com um tênis maior? E eu pensando que eu estava sendo criativo e original, gente. Mas deixa eu falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da tua vida familiar. Você tá na cara, você falou aqui dos teus filhos e tal, e a gente vê o brilho nos olhos, né? Você é um pai apaixonado, é um marido apaixonado. Tal. Isso sempre foi assim, ou depois de Jesus a coisa mudou? Não foi assim, não. Não foi assim, não. Eu era um vagabundão. Eu era mulherengo. Assim, Deus colocou na minha vida pessoas, porque a minha conversão foi por etapa, né? Eu não usava droga, eu não bebia cachaça, eu não tinha vícios assim. Eu gostava de ir pro sambão, pagode, né? Assim, quando eu bebia cerveja, era porque eu estava na farra, mas nem gostava. Acho ruim o sabor da cerveja. Mas novinho, 19, 20 anos, garotão, saindo de Nova Iguaçu, jogando no Flamengo, titular, já campeão, né? Deus me abençoando, sem eu nem conhecer nada da palavra. Então, queria estar ali na farra, nessas coisas, né?
Mas Deus teve misericórdia de mim, porque Ele já tinha um plano para a minha vida. Com certeza, claro. Já tinha um plano para a minha vida e foi um processo, né? Graças a Deus, Deus teve a misericórdia de eu não tive um sofrimento assim, porque eu vejo muitos testemunhos, né? Que a pessoa tem que sofrer demais. Eu até falo, não, porque vai pelo amor ou pela dor. Todo mundo vai ouvir da palavra, todo mundo vai escutar de Jesus e assim, a minha oração, né, quando eu vou em qualquer lugar, é que a pessoa possa realmente ter um encontro com Jesus da forma que eu fui, né? E olha que tive problemas também, normal, né? Eu perdi a minha mãe. Em 93, a gente foi jogar contra o Uruguai, no Maracanã. Eu já, né, com a carreira estabilizada, e era o último jogo da eliminatória da Copa do Mundo, para a Copa do Mundo, para a gente garantir a classificação para a Copa do Mundo. E eu joguei o jogo, nós ganhamos de 2-0, foi até 2 gols do Romário, que voltou naquele jogo, e eu saí do Maracanã para o hospital. Minha mãe morreu naquele dia. Caramba. Mas ela já estava internada, não? Foi uma coisa Ela, durante repentina? a eliminatória era diferente, não era o ano todo, era um período do ano, então eram por grupos, e a gente ia lá, convocado, ia, jogava 2 jogos, voltava e tal, um dia de folga, um dia e meio, e voltava para a seleção, ficava aquele período todo servindo a seleção, os convocados. E a minha mãe teve um AVC nesse período, e assim, é porque o pessoal, que dureza, o futebol, aquela alegria, aquela paz, mas nós somos seres humanos como qualquer pessoa, todo mundo tem os problemas, e eu tinha os meus. Mas assim, era a minha profissão, era a minha carreira, e você tem que, né, ter um discernimento de saber separar as coisas. Mas é muito Era duro, difícil. né? Muito difícil. Era difícil porque eu sempre fui muito agarrado com a minha mãe. Mais até com meu pai. Eu deixava de ir para a rua para ficar jogando buraco com minha mãe em casa, né? Então, era agarrado demais. E foi difícil. Foi um período difícil. Claro que aquilo ali fez me aproximar mais de Deus, fez eu começar a tomar mais jeito, né? Que eu era aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, teve esse episódio, mas foram circunstâncias da minha vida que Deus foi me moldando. Eu ainda sou cheio de pecados, cheio de erros, porque o único perfeito, humano, né? o único perfeito é quem eu sigo, que é Jesus. Ele foi o único perfeito, então eu quero ser imitador dele. Com certeza. Eu quero ser imitador de Jesus. Mas quem é que te apresentou a Jesus? Foi o Jorginho, porque a gente jogava no Flamengo, foi nesse período ali de 86 para 87, jogávamos junto, e o Jorginho era crente, né? Já era crente, firmão, e eu no mundão. Eu vi o Jorginho, já vi esse crente chato. Ele posso levantar? Claro. Ele com a Bíblia debaixo do braço. Mas o Jorginho era lateral direito, né? Marcava pra caramba. E eu era ponta, driblava pra caramba. Fugia pra cá, fugia pra lá, vamos lá na reunião, aí tal. Aí foi a primeira vez que eu entrei numa igreja, foi o Jorginho que me levou. Até digo, né, que é a função de nós, crentes, né? Convidar as pessoas. Se ele não tivesse me convidado, eu não ia ouvir a palavra, né? Ficava olhando pro relógio. Cara, esse pastor fala pra caramba, hein? Tal. Mas entrei na igreja, ouvi a palavra, reclamando e tudo. E aí começou a ter as reuniões do time. Eu ia ali, escutava. Mas molecão, né? Quando aí caía lá também. Mas assim, Deus me preparando para algo muito melhor para a minha vida. Tua esposa nessa história? Eu só era namorado dela, né? Namoro ela até hoje, claro. Minha eterna namorada. A Simone, ela lá de Nova Iguaçu também, a gente morava na mesma rua. Comecei a namorar a Simone, ela tinha 15 anos, eu tinha 19, né? Que namoro de rua, da rua, né? O pai dela era botafoguense, rapaz. Paulinho Botafogo. O time já estava no apelido do cara, porque o cara esse era doente fanático. Mas ele era fogo, com as filhas assim, pô,
não queria deixar namorar de jeito nenhum. Tive que ir lá, sentar, pedir e tal. Eu passei por um processo desse mas também. foi legal, foi Meu muito sogro bom. também Foi não muito bom porque eu faço isso hoje com as minhas filhas. Senta aqui, ó. Então, assim, a Simone, ela também ainda não tinha o conhecimento da palavra, era uma jovenzinha, mas ela se converteu primeiro que eu. Ela aceitou Jesus primeiro que eu, né? Ela ficou firme na igreja primeiro que eu, e ela é o grande motivo de eu ser crente hoje. Mas ela foi apresentada a Jesus e tal, Isso. pelo Jorginho também, ou foi uma história paralela? A minha família já ia para a igreja lá em Nova Iguaçu, a igreja que a gente frequenta até hoje. E na época da Copa do Mundo, eu não levei ela para a Copa do Mundo. Primeira Copa minha, aquela coisa, foi maior bagunça em 90, não vão deixar levar a esposa, nada. E eu, futebol, carreira, aqui a minha profissão, falou, não vou te levar, fica. Né? Até hoje ela fala, tá vendo, eu tinha visto, eu tinha tudo, me levou. Porque outros levaram, né? As esposas de outros foram. Foi ruim, né? E foi bom, porque ela ficou aqui, e essa distância, porque a gente ficou 2 meses longe. Um mês de preparação e 1 mês de Copa, porque a gente foi até o final da Copa, graças a Deus. E isso aqui, ela começou o quê? Ir para a igreja, ir para a igreja, ir para a igreja. E naquela juventude novinha, né? 20 aninhos, casadinha de nova, que a gente casou em 93, quando eu saí do Flamengo para o Palmeiras. E aí ela aceitou Jesus ali. Ela, naquela época, ela se converteu. Ela sim, nesse período todo que eu perdi a minha mãe. Então, ela mais em casa, ela com a minha família ali toda. Então, ela aceitou Jesus e se converteu primeiro que eu, né? E ficou firme na igreja. E orou 8 anos por mim. Caramba, durante 8 anos ela ficou perseverando ali, esperando você. Eu não sabia, né? Mas eu não sabia que ela estava orando por mim. Porque nesse período eu já me achava crente. Eu achava que eu era o crentão, o bonzão, né? O zinhão. Não era nem o zinho. Eu me achava... Não te preocupa não, que em toda quanto é igreja tem um montão desses caras assim. Aqui eu me achava o ferão, o máximo, né? Mas eu não era nada, né? Não sou ainda, mas assim... foi uma outra pessoa que Deus colocou, como foi o Jorginho para me levar na igreja, foi a minha esposa que orando pela minha vida, eu fazendo um montão de burrada, ela foi como diz a Bíblia, né, em Provérbios 14:1, a esposa sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas próprias mãos. E ela foi uma esposa sábia. Legal. Porque ela não desistiu de mim. Foi tremendo. E eu acho que também, na verdade, Ozinho, esse processo de crescimento, de amadurecimento, mais ou menos, né, com ênfases maiores ou menores, todo mundo passa. Né? Todo mundo passa. Qualquer um que se converte passa por esse processo. Né? Alguns com uma história parecida com a tua, outros diferentes, são mais sossegados e tal, outros se convertem um pouco mais radicalmente, mas ainda assim precisa passar por um processo de transformação que é paulatino, né? Sempre. E a gente está sendo transformado até hoje. Com certeza. Né? Aquela transformação, talvez, que tenha acontecido há anos atrás, que foi talvez mais radical, que tirou aquelas coisas mais grosseiras, mas outras coisas vão sendo trabalhadas ao longo do tempo mesmo. Não existe ninguém que seja transformado 100% quando aceita Jesus há 10, 20 anos atrás. Isso é um processo contínuo. Né? E você, quando foi para o exterior, para jogar no exterior, você já estava convertido... Mais ou menos. Ainda estava nesse processo aí. Porque eu fui para o Palmeiras e assim, eu saí do Flamengo, fui para o Palmeiras e ali a minha carreira, que foi antes da Copa, né? Eu fui em outubro de 92, noivo. Minha esposa diz que ela é palmeirense porque ela acha que eu casei porque eu fui embora. Mas realmente acelerou, a gente já namorava há muito tempo, né? E assim, eu namorava a Simone para casar. Eu queria casar com ela. Só que eu não entendi o que era o casamento, sabe? Eu achei que assim, eu sou apaixonado pela Simone, a gente namora já há 5, 6 anos, vou casar. Vou casar e tal, sabe? Eu sempre tive aquela coisa da índole da família, mas eu não entendia muito bem o que era a família, o propósito de Deus para o casamento mesmo. Então eu fui para São Paulo, aí ficamos noivos, aí em 93, em janeiro, a gente casou, aí teve a Copa do Mundo, e eu ali bombando. Campeão de tudo. Fui eleito o melhor jogador do Brasil em 93.
né? Campeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão de tudo no ano pelo Palmeiras, paulista, Rio-São Paulo, brasileiro, virou 94, campeão de novo paulista, campeão brasileiro, campeão da Copa do Mundo, e é convite para tudo que é lugar, cara, de camarote da Brahma até o pagode da esquina, né? Então, assim, claro que moderadamente, mas eu continuava indo em muitas coisas. O último carnaval que eu fui foi em 94, do início do ano, que eu tinha contrato com a Brahma. E eu era o único jogador com contrato que estava no Brasil. O Raí estava em Paris, o Romário estava na Espanha, o Bebeto estava na Espanha e euzinho, eram os 4 já contratados, antes da Copa do Mundo, só eu lá. E tu entrava no camarote na Brahma, meu camarada, só foto minha. Dedinho. E aí, pô, fogo, né? Foto com o modelo aqui, foto com a outra ali, foto com ali, e minha esposa lá no canto. E aí eu desfilei em 8 escolas. Numa tacada só? Nos 2 dias de carnaval, porque eu tava ali. Aí passava o cara da diretoria, quer desfilar? Eu falei, rapidinho e tal. O cara jogava a camisa da diretoria, eu descia lá, ó. Quando acabar o desfile, tu tem 10 minutos para estar aqui de volta. Eu falei, deixa comigo. Aí eu ia lá, pô, cheio de energia, atleta. Um desfilava, entrava no ônibus, voltava, eu já subia, já. Tô lá no camarote. Passava o outro. E assim eu fui. Né, aquele carnaval foi um terror, né, foi o divisor de água. Assim, eu nunca mais vou no carnaval. Eu nem foi já assim, pô, eu acho que eu extrapolei. Transformação. E a tua esposa, Simone, ela assistiu isso tudo aí, fervendo por dentro, fervendo por dentro, mas fria por fora. Não, só Jesus. Senão a gente já tinha separado. Só Jesus. Ela com o joelho no chão, orando. E aí Deus me tirou daqui. Sabe? Muito famoso, muito convite, muita coisa. Tua primeira experiência de exterior foi Japão? Foi. Eu podia ter ido para um montão de lugar. Eu fui, o Inter de Milão queria, o Valência queria, o Benfica queria, o Hamburgo da Alemanha me queria, todos os times. E aí aconteceu um negócio, eu não ia para o lugar. Acho que era para ir para o Japão mesmo, para longe de tudo. Eu falei, será que tem futebol lá mesmo e tal? Mas eu fui para dinheiro. Sim. Pô, campeão do mundo pela seleção, aquela proposta financeira, dólar e tal. Eu ainda todo visão só do mundo mesmo. Então eu falei, tô indo por causa do dinheiro. Mas não foi, eu fui para Deus lapidar o meu casamento. Eu fui ali com pessoas que eram evangélicos, né? Os 2 jogadores foram comigo, César Sampaio e Evaí, já eram crentes. E a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E eu fui com pessoas da igreja, então tinha culto nas casas deles, aí eu comecei a ir, aí lá eu fiz o Casados para Sempre, um curso, aí opa, Gênesis 2, 22, 23, 24, né? Cara, o casamento é isso, né? Eu caí num sono, Deus tirou uma costela de mim, formou a Simone e deu ela para mim, pô, né? Agora ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, o nome dela é Simone. Então eu deixei a minha casa, deixei os meus pais para me unir a ela e juntos ser uma só carne. Então, estou fazendo uma alusão da passagem bíblica. Claro que não está assim, né? Não está Simone, não está... É quase isso. Mas eu pego dessa forma. Foi Deus falando comigo. É isso mesmo. Foi Deus falando comigo, sabe? O casamento é isso. Pô, é uma carne só, não pode ter mistura. Sabe? Tem que viver para minha esposa. Ela vive para mim. Sabe? Já tinha a Thalinha, minha primeira filha, que hoje está lá na Austrália estudando, né? Está na Hillsong lá, se preparando. Ela tem um chamado, né? Uma bênção, uma pastora na minha casa. E tem a Estherzinha, que hoje é líder de célula, uma bênção. E o Heitor está caminhando, né? 12 anos, fica meio assim, Elzinho. Mas é uma bênção também, e assim, tudo pela oração da minha esposa. Deus é um Deus de muita graça, né? Ele é bom demais. Mas tinha outras coisas para ele moldando, mas foi mais ou menos isso aí. Eu fui para o Japão, fiquei lá 3 anos. Assim, mas foi assim, eu acho que foi muito bom tudo que eu vivi. Lá você foi jogador, você foi técnico também? Não, lá eu só jogador. Só jogador. 3 anos só jogando no mesmo time. Porque você teve uma outra experiência internacional que foi nos Estados Unidos. Aí já foi agora, foi bem
Foi em 2000 Porque eu voltei do Japão, voltei para o Palmeiras, que eu queria jogar mais uma Copa, e fiquei mais um tempo no Palmeiras. Do Palmeiras eu fui para o Grêmio, fiquei 3 anos em Porto Alegre, e tudo isso foi Deus me moldando, porque um outro problema que eu tinha era a grana, né? Eu olhava para o pastor assim, esse pastor deve ser um ladrão do caramba e tal. Eu achava que todo pastor queria dinheiro e tal. Então eu era muito preso ao dinheiro. Pô, para que é meu dízimo? Pô, esse dízimo, 10%, pô, eu ganho X, caramba, é muita grana para a igreja e tal, assim. E Deus me moldando. Porque eu também era aquele crente que não queria ler a Bíblia todo dia, não, né? Ainda sou meio fraquinho, assim, tem que melhorar. Eu ainda tenho que ler mais a Bíblia, tem que ler mais a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É assim que Deus vai falar com a gente, né? E aí tá bom, eu fui ler a Bíblia com um pastor lá de São Paulo, pastor Andes. O pastor te ensinar mais e tal. Eu falei, legal. Aí eu, abri a Bíblia. Ele abre a Bíblia aí que Deus vai falar contigo. Eu falei, cara, como é que vai ser isso? Zinho e tal. Minha voz, né, de dentro. Aquela voz, o céu vai abrir. Mas o céu abre mesmo, cara. Eu abri a Bíblia assim, Malaquias 3:10. Né, irmão? Mas tu foi também? Aí eu comecei. Trazei todos os dízimos a casa deu. Fechei a Bíblia. Eu fechei a Bíblia e falei, caramba, Simone falou com ele. Aí eu li a Bíblia, li aquilo dali, eu falei, cara, Deus fala mesmo. Então aí eu fui para casa e rolava à noite, rolava para cá, rolava. E a Simone ali, malandra, né, quietinha, tal. Aí Simone, não consigo dormir. Ela, o que foi, meu amor? Poxa, eu abri a Bíblia, Deus falou comigo e tal. Ela, glória a Deus, eu te falei, não sei o quê. Eu falei, não, agora eu vou ser esse crente mesmo, eu vou ler a palavra, eu vou na igreja, eu vou na escola bíblica dominical, eu vou ter comunhão com os irmãos, eu vou aprender mais da palavra, eu vou ser um crente mais fiel, mais firme e tal. Assim, como você falou, né? A gente vai a cada ano. É um processo de amadurecimento. Como ainda é até hoje, mas assim, é a minha história. A minha história é essa, não sei a do pastor, a sua, a minha foi assim. Mas foi tremendo, porque aí quando eu tomei essa decisão, eu também tomei a decisão de sair do Palmeiras. Eu tomei a decisão, não foi o presidente que me mandou embora. Cheguei pro presidente do Palmeiras e falei assim, porque Deus tinha falado comigo, aí Deus já começou a falar mesmo comigo. Aí eu, firme, né, tal, palavra, igreja e tudo, eu falei, deu meu tempo aqui, né, Deus, meu filho, acabou. Essa história foi linda no Palmeiras, foi maravilhosa. Você tem título para lá, para cá e tal, mas acabou. Aí eu fui no presidente, falei isso pro presidente, ele, mas não, esse presidente do Palmeiras não fez que nem o do Grêmio, que falou, sai, vai embora. O do Palmeiras, não, fica aqui. Não, você é ídolo aqui você... Aí eu falei, poxa, presidente, mas não sou eu, nem é o senhor. Foi Deus que mandou ele. Como? Ele não entendendo nada. Aí eu falei, obrigado por tudo e tal, mas vou sair. Cara, lá no Grêmio, demorou 7 anos para me receber os salários do Grêmio. 7 anos esperando ali na justiça. No Palmeiras, o presidente não queria que eu saísse e ainda me deu um salário a mais. Vou te dar um salário a mais, se você ficar um tempo sem clube, você tem um respiro aí. Eu falei, presidente, que isso e tal? Legal, obrigado e tal. Mas aí dei o dízimo. Opa, Deus, obrigado, mas tá aqui, devolvendo, é do Senhor, tudo é do Senhor. Cara, no dia à noite, no mesmo dia que eu dei entrevista de manhã, que estava saindo do Palmeiras, nesse mesmo dia à noite, o telefone na minha casa tocou lá em São Paulo. Foi demais. A bênção que atendeu, a Simone. Alô? Ela. Simone, ela até diz que ela não gosta de futebol. O futebol deu tudo pra gente, mas ela não gosta muito de futebol. Porque também o futebol te tira de casa, né? Então, aí ela não sabia nem quem era o cara. É o treinador do Cruzeiro? O treinador era o Vanderlei Luxemburgo. Aí eu falei, desliga aí que é trote. Eu nem... Sim, triste, né? Porque a gente é humano, né? A gente,
Saí do Palmeiras, 6 anos de Palmeiras, eu tava triste. Sim. Deus mandou, mas a gente, poxa, a gente... Aí eu, não, diria que é Totti. Ela, não, tá falando que quer falar contigo. Tudo. Eu falei, não era nem o Vanderlei, era o auxiliar dele, o PC. Pô, Zinho, tudo bom? Vi aqui na televisão, tu saiu do Palmeiras, cara, e tal. Eu tinha sido campeão 2 vezes com o Vanderlei já no Palmeiras, brasileiro. Uhum. E a gente tinha uma relação muito boa, o Vanderlei gostava muito de mim, me tinha como um líder do grupo. Aí ele, pô, cara, tu já tá velhinho? Mas, cara, o Vanderlei quer você aqui. Eu falei, tá falando sério? Tô, cara. Vem pra cá. O cara que joga na tua posição rompeu o cruzado, vai ficar 8 meses sem jogar. E ele precisa de um cara que faz a função desse... E é você o cara. Falei, cara, com Deus é na hora. Né? Porque eu falei lá pra Simone, não fiquei nem 3 dias desempregado. Aí o Palmeiras já me chamou. Mas quando tu tá com Jesus, é na hora. Na hora de Jesus, na hora de Deus. Não é na tua hora e na minha, não. Para mim, naquela época, Deus respondeu na hora. Uhum. Às vezes, o nego demora 10, 15, sei lá quantos anos para Deus responder aquilo que o cara está pedindo. Para mim, Deus respondeu naquela hora ali. Uhum. Mas é para Deus mostrar, ó, isso eu para você ir para o Cruzeiro. Para ir para o Cruzeiro. Uhum. Aí eu fui para o Cruzeiro e o Vanderlei me chamou, você não vai ser titular absoluto. Não foi aquele treinador que, não, você é importante porque eu quero, assim. Bom, resumindo, eu tinha caído para a 2ª divisão com o Palmeiras em 2002, fui lá no fundo do poço. Em 2003, eu fui campeão brasileiro de novo, porque aquele poço lá, quando você tem Jesus, aquela mola que é Jesus, te joga para cima. Me jogou lá para cima, eu fui campeão brasileiro. Não só campeão, eu fui pela 5ª vez campeão brasileiro. Ali Deus me deu o recorde de títulos de campeonato brasileiro. Uhum. Com as Copas do Brasil eu tenho 9. Até o Pelé, o nosso Pelé, só tem 8 títulos nacionais. Eu fui 5 vezes campeão brasileiro ali. E ali, aquele cara que se machucou, eu bati outro recorde. Deus me deu outro presente. Eu fui o jogador que no Cruzeiro conquistei o maior número de jogos em campeonato brasileiro. Caramba. Hoje, mais do que eu no futebol brasileiro, só tem o Rogério Ceni, que jogou 50 anos no São Paulo também, né? O goleiro. O goleiro não se machuca. Mas jogador de linha, eu sou já um ex-jogador. Mas não tem jogador que jogou mais jogos de campeonato brasileiro que eu. Aquele cara que lá no Palmeiras estava se machucando, aí Jesus costurou tudo, fortaleceu tudo. Eu, com 37 anos, tinha 7,4% de gordura no corpo. Caramba! 37 anos, fininho, sequinho. Agora, né? Pô, mas é a vida, agora cara, sou ex-jogador. Mas foi assim. A gente está chegando no final do programa, mas deixa eu te fazer uma última pergunta. Qual é eu acho que é uma coisa tão diferente. Qual é a emoção, cara, de você ganhar uma Copa do Mundo? Porque é diferente de outros esportes, né, de títulos mundiais que você ganha. Para o atleta talvez não seja tão diferente. Né, você ganhar um título no futebol, ou na ginástica olímpica, ou no tênis de mesa. Mas a Copa do Mundo, o futebol é um esporte diferenciado. Né? É um esporte que tem no mundo todo mundo quer jogar futebol, a grande maioria dos garotos querem ser um jogador de futebol. E ser campeão do mundo é aquela coisa, né? Não tem um número tão grande de jogadores que chegam lá. Quando você ganha um título desse, o que passa na tua cabeça? Na hora não passou nada, não conseguia, sabe, você fica meio anestesiado. É muito tempo longe de casa, é muito tempo concentrado ali, vem o título, eu comemorei, dei a volta olímpica, tem lá na minha casa, eu tenho um museuzinho com a medalha de campeão do mundo, a foto eu dando a volta olímpica, tem essa história toda, mas naquele momento ali, só caiu a ficha mesmo quando eu cheguei no Brasil. Que a gente sobrevoou ali Recife, deu aquele rasante o avião, e aquela praia lotada, dava pra gente ver. O cara tirou um rasante mesmo. Parou, descemos, desfilamos de carro de bombeiro. Loucura. 7 horas da manhã, sei lá que a gente chegou. O Ricardo Rocha até queimou o beijo, que foi querer beijar o asfalto. Pô, imagina, Recife. Calor do caramba, que vou fazer que nem o Papa. O asfalto pronto pra aí ele chegou e falou, cara, meu beijo tá queimando pra caramba.
Aí, desfilamos e tal, nego na árvore, e prédio. Entramos no avião, fomos para Brasília, né? Para aí subir a rampa, aquela coisa mais, aquela formalidade. Mas foi legal também, muita gente na rua. Fui lá, peguei a medalha, o presidente, né, deu a medalha. Voltamos, avião de novo, viemos para o Rio. Mas isso eu já cheguei no Rio, era à noite já. Sim. Aí aquela confusão de desce, bagagem, como é que é, e um mundo de gente. A Simone mesmo estava na pista, o ônibus levou eles na pista, deu um beijinho, nem abracei a minha esposa, tanto tempo sem ver e tudo, aquela coisa, e já sobe no carro de bombeiro e vai desfilar. Saímos do Galeão para vir para São Conrado, um hotel que tinha... Tem ainda o hotel lá, é outro nome, mas naquela época acho que era Intercontinental, foi uma coisa assim. Ali descendo ali a Niemeyer... Como é que era o nome do... Nacional, Aí, ali, mas gasta quanto tempo hoje de carro, assim, sem trânsito, umas meia hora, 40 minutos? Ah, nem isso. Eu só cheguei 7 horas da manhã. Caramba. Chegamos 10 horas, sei lá, 8 horas da noite, eu não lembro a hora, mas o desfile vem, desce, Avenida Brasil, passamos ali a Leopoldina. E tudo andando a 10, 20 por hora. Pô, imagina, a gente revezava no carro de bombeiro, morto. Vai você agora. Campeão. Aí, pô, fica sentado aí, descansa aí. Aí, pô, sentava aqui, agora vai você. Morto. Mais uma alegria. Tinha cara de Nova Iguaçu. Zinho. Eu falei, pô, esse cara tá me chamando demais. Vou olhar. Quando eu olhar pro cara lá da minha rua. Aí subia aqui, eu abraçava ele e tal. Tu vê a alegria. Aí começou mesmo uma ficha. Caraca, sou campeão do mundo. Rapaz. Ele não é campeão do mundo de tênis, não é campeão do mundo de ginástica olímpica, é campeão do mundo no futebol, que é o esporte do brasileiro. Incrível isso, cheguei lá, mas aí mais ainda, tem que falar de Nova Iguaçu, né, gente? Aí minha família lá no hotel, tal, entra no carro e tudo, vou para Nova Iguaçu. Pai, para mim entrar na minha rua... Imagino. Meu Deus, banda do meu colégio. Brasil! Pô, cara, esse título... é fundamental na minha carreira, é importantíssimo na minha carreira, ser campeão do mundo, mas eu vou te falar que não é o título que me dá a satisfação maior. Eu sou campeão pela seleção brasileira. Eu sei que ele é importantíssimo para a história do Brasil, eu sou tetracampeão, o Brasil é campeão 5 vezes, eu sou um dos campeões do mundo, mas todo o sofrimento daquela época, tudo isso que passou, né? E até um tempo atrás, quando eu ia jogar, as torcidas adversárias pegavam isso. Enceradeira. Veio uma empresa de enceradeira que queria fazer propaganda comigo. Hoje eu até ri, todo o cara queria. Eu falei, você tá de brincadeira, né, cara? Pô. Aí tinha uma tia minha que era maneira. Uma tia minha falou assim, Zinho, não esquenta a cabeça não. O que a enceradeira faz na casa? Donas de casa? Dá brilho. Aí a minha tia falava, então, você dava o brilho na seleção. Eu falei, boa, tia, tá bem. Sempre tem alguém para trazer alguma coisa para mim. Mas assim, não foi fácil não, pastor. Teve um preço para ser campeão do mundo. É muito legal, leva essa molecada lá em casa, eles ficam, tu vê o olho da molecada brilhando. Medalha de campeão do mundo, quer ir lá, né, parceiro? Pô, é legal demais ver isso, essa história, eu mostrar pro meu filho, o Heitorzinho, pra Estherzinha, pra Thalia, né, contar da história e tudo, é muito legal isso. Eu tenho uma história como jogador, né, eu tenho uma história para contar, foi uma carreira maravilhosa, Deus me abençoou tremendamente, mas como na vida você paga um preço, né? Gente, nosso tempo está acabando. Foi muito bom te receber, Zinho. Obrigado. Ih, cara, legal. Pô, mas eu não falei do 30º. Do quê? O 30º. No dia 28 de dezembro de 2003, eu falei, vou me batizar. Sim. O 30º título. Foi depois do Cruzeiro. Eu, em dezembro, saí lá de Minas e na Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu, eu mergulhei nas águas e saí nova criatura, legal. Filho de Deus. Parabéns, o título. Parabéns. Valeu. Zinho, brigadaço, cara. Foi um privilégio te receber aqui. Muito bom. Pô, pastor. Tá diante de um campeão
tetracampeão? É. Ou você Teve pode o Penta incluir o Penta depois. também? Pode incluir o Penta, porque faz parte da tua história. No bolo dos Tá no cinco. bolo, tá no bolo. Obrigado por você ter vindo. Valeu, obrigado. Valeu, gente.